Aqui está o Xará, companheiro de trabalho aqui conosco. Aí termina 5 horas a atividade de trabalho e a gente vem aqui pegar o peixinho para garantir a janta, garantir o almoço. Aí nós estamos tratando da selva aqui, tá aí colocando a comidinha pro peixe. Coloca só um pouquinho agora, né? Aí quando a gente sair da pesquinha, aí derrama aquela lata toda ali. Vamos ver o que a gente pega agora, né? Opa, já saiu aí, ó, o primeiro já veio. Aí, vamos lá. Começando já. Aqui na parte da tarde é mais pacu. Eles não deixam outro peixe chegar na selva. De manhã cedo já tem o piau. Muito piau. Opa. Já levou. Não levou não. Vai lá. Levou. Pode. Já tá lá, ó. Ó, aí, ó, beleza, ó. Maravilha. É bom que a gente já pega o tanto certo que cada um come. 2 pacuzinhos desses para cada um, pronto. Tá feita a mistura. Agora é eu. Opa, olha lá, ó. Aí. Ah. Opa. Opa. Tá aí o danado, ó. Aí, a inteira tá boa, ó. Pera aí, mais um. Esse levou vantagem. Opa! Entrou um piau agora, ó. Opa! Opa, mas o bicho é brabo, rapaz. Ó. Tem cima dentro brabo. Aí, tamanho, ó. E? Danadão já caiu, ó. Vê que tamanho de bicho. Ó. Quase 1 quilo. Que maravilha de peixe. Muito bem. Tá aí. Olha o cardume do jeito que tá fervendo ali pertinho, ó, do barco. Aqui tem demais, tem demais. Tem pacu, tem piau, tem piabanha, tem caranha, tambaqui, tudo quanto é peixe. É um lugar que é fauna e flora muito preservado, né? Então vale a pena. Isso aqui no Vitrine do Lago. Um refúgio preparado para receber o povo de Deus. Um forte abraço a todos. A quantidade de pacu
pacu, piau. Aqui do lado do barco, ó. Na beiradinha, olha só que gracinha. Acabamos de jogar a quirera num lago desse tamanho. E estão aqui, mansinho aqui na beirada. Coisa mais linda. Olha só o tamanho desses piau. Aí, já tem a quantidade para cada um. Certinho, 2 para cada um. Tá aí. Estamos com a janta garantida e o almoço da manhã. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que cumprimento a todos. E mais uma oportunidade tão linda de abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos. Realmente é com muita satisfação que convido a todos para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão nobres em nossas vidas, aonde Tu nos permites, Senhor, alimentar a nossa fé através do estudo da Tua Palavra. Nos abençoe, nos guiando com o Teu Santo Espírito e nos capacitando, acima de tudo, a entender e a ensinar, para que possamos cumprir com a missão que Tu tem confiado a nós. Prepare-nos, Senhor, fortaleça-nos, proteja-nos e guia-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O corpo unificado de Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, Apocalipse 12 mostra uma mulher pura, composta com esses qualificativos aqui. Todos esses qualificativos, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tem ali dentro. Deus o tempo todo tem usado a humanidade, convidado a fazer parte do seu povo, para transmitir para a humanidade mesmo a mensagem de amor e graça e salvação, usando todas essas qualidades aqui, distribuída aos seus servos, aos membros da sua causa, dessa grande igreja de Apocalipse 12. Sabemos que há uma grande mistura de membros da igreja de Apocalipse 17, da grande baderna, pessoas que não se qualificam para o reino de Deus, estão misturados como membros da igreja de Apocalipse 12. Assim como tem membros da igreja de Apocalipse 12 esparramado pela igreja de Apocalipse capítulo 17. E é justamente esse o trabalho que o verdadeiro servo de Deus está fazendo, evangelizando. E é justamente esse trabalho que esses qualificativos aqui têm sido usados nos verdadeiros servos de Deus, para que Deus possa reunir em um só povo toda essa estrutura, em uma só fé, em um só batismo. Pense nisso. É muito interessante perceber as formas maravilhosas de Deus agir para salvar a mim e a você, e nos ajuntar a todos, nos recolhendo, para em muito breve nos levar ao reino eterno. No segundo tema, a unidade do Espírito. Meus amados, analisando Efésios 4, de 1 a 16, nós podemos perceber que 3 bases são fundamentais para entender essa unidade do Espírito: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Irmãos, Cristo foi muito direto nesse assunto, dizendo que aquele que se humilhar será exaltado, e o que se exaltar será humilhado. Essa humildade aqui é justamente perceber
tudo, toda a glória, deve ser devolvida ao dono da glória, ao doador da vida. E ao fazermos isso, é que nós sentimos realmente força. E quando as pessoas que vivem ao nosso redor percebem que nós temos plena consciência que somos instrumentos vivos nas mãos do Senhor, quando eles percebem isso, eles sentem vontade de também fazer parte dessa mesma unidade. E para isso é indispensável a prática da mansidão. Lembra que Jesus comentou no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está falando aqui do novo céu e da nova terra. Está falando aqui da terra prometida, irmãos. A terra onde tem a cidade que foi construída pelas mãos do Senhor, não pela mão do homem. E a mansidão é fundamental nessa questão. E a longanimidade, que é a paciência, a tolerância, de suportar provocações e tudo mais, e conseguir atravessar os crisóis confiados pura e plenamente na direção do Senhor. Só assim nós conseguiremos essa unidade através do Espírito Santo, que Ele é que nos guia em toda essa trajetória, e conseguimos assim atravessar todos os crisóis de nossas vidas. Todas as dificuldades, por pior que elas sejam. É por isso que no terceiro tema, unidos no único Senhor. Aqui nós temos ainda o estudo de Efésios 4, olhando o verso 4 ao verso 6. Irmãos, nessa lista são apresentados 3 elementos aqui que Paulo descreve nesse texto bíblico. O primeiro deles, um só Senhor, Cristo. Irmãos, o paganismo tem dominado a face da terra quase que desde que o mundo é mundo. Pessoas que não aceitam a Cristo, que não aceitam o cristianismo, que rejeitam o cristianismo. Em toda a face da terra tem pessoas cristãs. Deus tem levantado pessoas em toda a face da terra. Mas o cristianismo é minoria absoluta no planeta. Mas esses poucos são instrumentos nas mãos do Senhor, para mostrar um só Senhor, acima de tudo e todos. E quando fala em uma só fé, o segundo elemento apresentado aqui por Paulo, está falando claramente da mesma fé que Abraão mostrou e expressou lá no Monte Moriá. A fé nesse Salvador, a fé nesse Senhor. Veja como o raciocínio está alinhado. E é lamentável, irmãos, que Abraão mesmo, na descendência dele, as 3 maiores religiões do planeta Terra surgiram da descendência dele. Inclusive o cristianismo. Mas o islamismo e o judaísmo chegou num certo ponto que não aceitou a Cristo, que não acreditou em Cristo, que não acredita em Cristo. E muitas e muitas e muitas outras religiões que surgiram de menor tamanho, contudo da mesma forma, criando outras crenças, outros deuses, tentando justificar a descrença contra Cristo em um único Deus por aí afora. Mas ao dispensar a Cristo, qualquer criatura está nadando contra a correnteza. É questão de tempo para ser levado pela corredeira e descer cachoeira abaixo, e as consequências são inevitáveis. E o terceiro elemento aqui apresentado, um só batismo. Batismo de João, nas águas, imersão. Esse é o batismo que Cristo pediu que toda criatura que se conectar com Ele, como apóstolo, que aprende e ensina, esse é o apóstolo, e que ele aprende e ensina, esse está plenamente habilitado
a exercer o batismo. Os discípulos são só aprendizes, mas logo se tornam apóstolos. Lembra dos 12? Os primeiros 12 apóstolos? Logo saiu a conversa que os discípulos de Jesus já se tornaram apóstolos e batizavam mais do que João. Entende, irmãos? Então, esse é o batismo. Por isso, eu lamento muito de que uma grande parte das religiões cristãs fica aí parecendo briga de foice no escuro. A pessoa já recebeu o batismo nas águas, para você ser membro aqui da nossa igreja, tem que batizar nas águas de novo. Como se alguém que batiza nas águas já levantou brilhando. Nunca mais vai pecar. Virou santo absoluto. Virou Deus, né? Só pode. Porque para exigir isso dos outros, é uma forçação de barra ridícula, sem pé, sem cabeça, sem fundamento bíblico algum. O que precisa é de unidade no único Senhor. Unidade no Espírito. Uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Todos esses três elementos estão unificados na igreja de Apocalipse 12. Do quarto tema, o Cristo exaltado, doador dos dons. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Os tópicos teológicos apresentados nesse conteúdo bíblico que Paulo nos explicou já nos seus dias. Efésios 4, de 7 a 10, Paulo trabalha com a linguagem, tentando apresentar em harmonia com o Salmo 68, 18, Paulo trabalha citando essa linha de raciocínio do Salmo, que em poucas e boas ele está apresentando que esse Deus é o mesmo que subiu e desceu. Entende, irmão? Se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 13, você vai perceber que é uma conexão nítida. Quando Jesus estava explicando para Nicodemos, conversando com Nicodemos, Jesus, para mostrar, para identificar que ele é o que estava predito nas profecias, é sobre ele que todos escreveram, e aprofundou muito com Nicodemos nessa conversa. Ele falou para ele: Nicodemos, quem está aqui conversando com você é o mesmo que subiu e é o mesmo que desceu, que está aqui. E que é o mesmo, ele dando sequência na explicação, no verso 14, no verso 15, ele mostrando, é o mesmo que Moisés falou lá no deserto. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, eu também serei erguido da terra e atrairei todos a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa sequência que Paulo está apresentando, que o salmista já tinha percebido, Cristo também explicou para Nicodemos. E todo esse conteúdo pode ser facilmente alinhado com o Pentecostes. Sim, a festa agrária. Cristo, ele foi apresentado como as primícias, exatamente no início da festa, quando se levava os primeiros feixes de cevada e de trigo. Cristo, ao invés de levar feixe de cevada e de trigo, ele se ofereceu como as primícias, nos momentos que precedeu a sua morte. Exatamente 50 dias depois, que Pentecostes quer dizer 50º, 50 dias depois, estava o Espírito Santo descendo. Com 40, ele subiu ao céu. Entende, irmãos? Ele passou 40 dias aqui na terra. Após 40 dias, ele foi embora, com a sua missão cumprida aqui na terra, levou aqueles que ressuscitou com ele, depois de 40 dias, e 10 dias após a chegada dele de retorno ao céu, 10 dias depois só, completou 50, o Pentecostes estava acontecendo, o Espírito Santo estava descendo em missão plena aqui na terra, preparando a humanidade para receber o Messias que viria nos reunir. Para que uma só fé, um só povo, um só batismo
pudesse ser pleno para todo sempre. E aquela chuva que caiu lá no Pentecostes é a chuva temporã, com todo aquele poder que explodiu ali, e dons, e batismos múltiplos, milagres múltiplos, tudo foi para o início do plantio da grande seara que Jesus tanto comentou, e que infelizmente nós sabemos que tem muito joio por aí afora, mas é no plantio dessa grande seara que ele convidou a mim e a você com a missão do ID, para que agora já possamos aguardá-lo voltar em glória e majestade, para que pouco antes então dele vir fazer essa colheita, ele derrame a chuva serôdia, que é a chuva que eu e você estamos aguardando. Foi poderosa aquela lá? Imagine a serôdia. E com certeza nós estaremos nos refúgios, saindo para cumprir missão, assim como Filipe sendo trasladado, sendo levado, arrebatado. Isso vai acontecer constante, irmãos. Milagres, mas precisamos de estar em comunhão com o Senhor, seguindo as orientações da palavra, antes que seja tarde demais. Esse é o Cristo exaltado, doador dos dons. No quinto tema, dons do Jesus exaltado. Irmãos, analisando Efésios 4, de 11 a 13, são na realidade 5 grupos. Não dá para resumir em 4. Porque pastores e mestres são bem distintos as suas funções. Não passa de simples sugestão a tradução do idioma em que foi escrito esse tema. Na realidade são 5 grupos. E esses grupos, irmãos, são eles apóstolos, que nós vimos lá na abertura do tema, que é o que aprende e ensina. Os profetas são atalaias, usados pelo Senhor, seja de forma esporádica ou permanente. Os evangelistas o tempo todo são usados. Os pastores são aqueles que guiam, que cuidam das ovelhas. E os mestres são habilitadores da direção de assuntos relacionados com o reino. Esses são os dons do Jesus exaltado. E ele habilita o seu povo com esses dons. Esses grupos de pessoas espalhados debaixo da faixa do conflito. No sexto tema, crescendo em Cristo. Efésios 4,14. O que temos ali escrito, trabalhando com advertência aos cristãos, para eles tomar cuidado com os ventos de doutrinas, que acaba arrastando e desanimando muitos da fé. Esquemas enganadores. E ele usou 3 conjuntos de metáfora para descrever os perigos da teologia imprevisível. O primeiro deles foi a imaturidade da infância, para que não mais sejais como crianças. Tem muita gente que não amadurece na fé, irmãos. Fica o tempo todo meninos, não amadurece. Mas não amadurece, sabe por quê? Porque não alimentam da palavra, não praticam. Não está muito interessado em alimentar, em aprimorar. Por isso que ficam como crianças, não amadurecem e não prosperam. E essa metáfora de infantilidade não é a metáfora que vai levar a gente para o céu, não. É muito mais fácil tirar. Porque a criança literal é essa sim. Não é metáfora, é realidade. Sermos simples como as crianças, né? E o segundo perigo, ser arrastado pelas ondas em alto mar, da mesma forma. Tem gente que vai pelo efeito manada, né? Para onde o vento vai, ele está indo junto. Vento de doutrina. Nós somos guiados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, irmãos. Nada mais que isso. Paulo usa a terceira metáfora, ser enganado por pessoas ardilosas, que é como se praticasse teatro ou truque. Isso tem muito, crente de fachada, lobo vestido de ovelha.
Jesus deu um conselho que resume tudo isso aqui num conselhozinho simples, irmãos. Sejais simples como as pombas e astuto como as serpentes. Pronto. Orientação dos lábios do próprio Salvador. Usou uma ave simples e usou um animal extremamente astuto para mostrar que devemos assim ser no nosso dia a dia. Está ligado, prestar atenção, olhar a nossa volta, olhar onde pisa, olhar onde anda e sempre ter a certeza que Deus está conosco. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, crescendo em amor. É o que nós temos em Efésios capítulo 4, verso 15. Seguindo a verdade em amor. Só assim nós conseguiremos caminhar com segurança e rompermos, meus amados irmãos, todos os obstáculos que encontramos pela nossa frente. Ó Senhor, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Encha o nosso coração e a nossa mente com a nutrição absoluta da Tua palavra. E nos fortaleça, Senhor, para que possamos estarmos firmes em nossas decisões, em nossas providências, para que possamos em muito breve receber a chuva serôdia e cumprir completamente com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Capacita-nos, Senhor. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Para te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrar